vamos lá no nosso texto. Nós estamos fazendo aí uma caminhada no Salmos 37. Abre aí a sua Bíblia. Salmos 37. Salmos 37. Abre aí a sua Bíblia. Então, aqui está assim. Nós vimos, esse é o nosso terceiro episódio do Salmo 37. O Salmos 37 vai falando sobre várias situações as quais nós todos sabemos, precisamos. Agora, a gente pontuou um monte de situações porque nós estamos fazendo assim são caminhos para o sucesso, né? Para a gente se dar bem, para a gente ir bem, para a gente lidar bem com a vida. E aí, o que acontece? O que acontece é que a gente precisa identificar umas coisas aqui que são importantes. Por exemplo, o verso 37, no versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí nós falamos, né? Nós conversamos aqui e falamos que, esse negócio de você não se indignar, né? Não ficar envenenado, não tomar esse veneno da indignação. Nós conversamos muito, né? 2 episódios, esse é o terceiro, nós estamos conversando sobre essa questão. Por quê? Porque essa coisa de indignar-se é algo letal, fatal. E como eu já falei em outros, no momento 2, ou no primeiro ou no segundo momento, não me lembro. Como eu falei lá, a indignação é algo sutil. É uma doença mental sutil. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim, não que seja, só para fazer uma analogia assim. Então, fazendo uma analogia da indignação, é uma coisa que vai... Tem algumas pessoas que falam assim, um bucho na garganta, tem umas expressões assim meio estranhas, mas de repente seja uma linguagem apropriada para a gente explicar o que a gente não tem como colocar muito em palavras. É como se fosse tem aquela expressão que a gente fala bem assim, engolir sapo, né? Engolir sapo, pá, que coisa estranha. Pois é, são coisas que você tem dificuldade de lidar. É disso que nós estamos falando. Indignar gera isso. Imagina, você está engolindo sapo, né? Então é isso que eu quero que você entenda. O que é indignação, para fazer sentido para você. Né? Indignação tem que fazer sentido para você compreender. Senão você vai ouvir isso aqui, vai ser ouvir mais uma coisa. Então, indignação é algo que, tipo assim, engolir sapo. Entendeu? É você atravessar alguma coisa, ficar com aquela coisa, lembrando aquela coisa, né? Ficar remoendo aquela coisa toda. Algo que você fizeram com você. Então, isso é indignação. Então, findando aqui, de repente, né? Não sei, vamos ver como é que vai ficar. Mas findando aqui o raciocínio, para resolver essa coisa da indignação, nós falamos que você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Então, diga assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É uma técnica para lidar com a indignação. Né? Bom,
A pergunta para hoje, assim, né? Os assuntos de hoje é: você tem que avaliar quanto do seu caminho você já entregou ao Senhor. Como assim? A sua idade, por exemplo. Sua idade, X anos. Você já percorreu um bom caminho. Então, dá para você lembrar, dá para você repensar, dá para você avaliar quanto deste caminho já percorrido você já entregou ele, você já se desfez dele. As pessoas falam bem assim que é como se você não continuasse a levar a carga, o peso. É isso. Mas você tem que passar o peso para alguém que pode, né? Deixa eu tentar explicar aqui. Não pode só as pessoas falam assim, deixa o peso aí, larga a carga aí, tá, tudo bem. Mas não é só largar a carga. Você tem que transferir essa carga para alguém. E, obviamente, tem que ser alguém que pode. É evidente. Alguém que pode. Alguém, assim, autorizado. Né? Porque quando você entrega para alguém autorizado, essa coisa faz sentido. Quando você deixa o seu peso, sei lá, em algum lugar, você não consegue deixar. Entende? Isso. Eu sei que é subjetivo, mas essa situação é muito real. Você tem que entregar para alguém. É como se você fosse... Deixa eu tentar exemplificar. Imagine que você vai jogar alguma coisa fora. A gente sabe que não pode jogar coisa no lixo, na calçada, dentro de casa. A gente tem que jogar no lugar apropriado para lixo. Então imagine que você está com lixo e que você vai pegar aquele lixo e vai jogar lá fora, na calçada. Vai chegar no portão da sua casa e vai jogar por cima, assim. Então, é lixo. É lixo? É lixo. Mas você vai jogar no meio da rua? Então, você não tem que entregar a alguém apropriado o lixo, mesmo sendo lixo? Então, é disso que a gente está falando aqui. Quando você tem um caminho que é cheio de indignação, que é o lixo, né? Fazendo analogia aqui. Quando você tem um caminho cheio de indignações, né? Em que você sofreu vários tormentos na caminhada, e que essa coisa ficou, como a expressão mais comum fala, como um sapo entalado na garganta, né? Você está engolindo sapo, né? As pessoas falam assim. Alguns falam assim, como se descesse um arame farpado pela garganta. Alguns têm essas expressões assim. Então, quando você tem alguma coisa para jogar fora, que é essas coisas que não desceram, as pessoas falam, deixa seus pesos, deixa as suas... Tá, deixa, mas deixar aonde? Então, por isso que a Bíblia vem e fala assim, entrega ao Senhor. Entende isso? Esse é um princípio psicológico muito profundo, porque você precisa entregar a alguém, para que alguém administre aquilo e resolva aquilo. Vamos voltar no lixo. O lixo, dependendo do lixo que for, ele vai para os caminhos legais e você vai fazer, nossa, eu fiz uma coisa legal, fiz a coisa certa. Se é lixo seco, for para o lixo seco. Se é lixo molhado, for para o lixo molhado. Se é lixo que é reaproveitável, essa coisa toda. Então você descansa, sua mente descansa. Por isso que tem que ser entregue a alguém, a uma pessoa certa, para lidar com isso. Isso dentro de uma realidade espiritual e psicológica da coisa. Quando fala bem assim, larga seus pesos, tá, largar, mas largar onde? Isso é um troço ruim. Entendeu? Como que eu vou largar isso? Então quando você fala assim, entrega, aí você fala assim, legal, agora sim.
entrega ao Senhor. Bom, maravilha. Eu vou entregar ao Senhor isso vai me fazer bem. Agora eu sei que o Senhor ele é autorizado para administrar isso. Então, aí que está, o princípio é esse. O princípio é esse. É que você tem a pessoa correta, a pessoa adequada para lidar com as suas questões. Entende? E quando você faz isso, você descansa. Quando você faz realmente isso, quando você entrega realmente, você descansa profundamente o seu coração, sua alma, sua mente, sua psique, o seu ser descansa. Quando você pega o seu lixo e tenta desfazer dele de qualquer jeito, você fica com aquele troço. Rapaz, joguei na calçada. Rapaz, joguei esse negócio aqui. Rapaz, olha, fico preocupado com aquilo. É lixo, mas eu não podia ter jogado no chão, não podia ter jogado... Entende? Então, para a gente ir fechando aqui, o Salmo 37. Quanto desse caminho você já entregou ao Senhor? Se sua vida é X anos, você tem quantos quilômetros já rodado? Entendeu? Quantos quilômetros já rodado? E nessa quilometragem rodada, você deve ter sofrido ou deve ter vivenciado várias indignações. Quantas indignações você já sofreu na sua caminhada que foram importantes, né? Porque tem algumas indignações que você, deixa pra lá, pá, acabou. Mas tem umas não, tem umas que cola em você. Mas cola com força em você. E aquilo, você arrasta aquilo, vai arrastando aquilo. E de repente está até hoje arrastando isso. Então é dessas que nós estamos falando. Né? É dessas que nós estamos falando. Quantas dessas você já entregou? Né? Quanto do seu caminho você já entregou? Na sua caminhada, quanto que você já entregou ao Senhor? É isso que a gente tem que estar avaliando aqui. Então essa é uma coisa que é importante pensar. Né? Agora, por que tem que entregar? É porque disso. E por que tem que ser ao Senhor? É porque disso. Disso o quê? Porque o Senhor é a pessoa oficial. É a pessoa adequada. É a pessoa real a quem entregar. Voltando à ideia do lixo. Né? É a pessoa oficialmente autorizada a recolher aquilo que você sente como indignação. Interessante essa coisa, muito interessante. Então fechando os Salmos 37, uma coisa interessante que a gente percebe quanto do seu caminho você já entregou ao Senhor. O versículo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Maravilha. Quanto desse caminho você já entregou? Por que tem que ser ao Senhor? Nós já explicamos. Né? Por que tem que ser ao Senhor? Nós já explicamos. Uma outra coisa que é importante para a gente ir fechando aqui. Além de ser o Senhor essa pessoa autorizada para cuidar das minhas indignações, né? Meu caminho cheio de indignações, cheio de aborrecimentos, cheio de revoltas, porque é isso que é indignação, é isso que é estar indignado, é estar revoltado. Né? Então, o Senhor, além de ser isso tudo, ele é a pessoa apropriada, ele é a pessoa que é justa. Foi por isso que ele venceu na cruz. Ele é o único justo para lidar
com as minhas indignações. Ele tem a resposta justa às minhas indignações, aos meus aborrecimentos, às minhas questões, ao meu enfurecimento, às minhas revoltas. O Senhor é a pessoa justa. Ele adquiriu isso na cruz. Ele é o único que pode e tem autoridade para resolver as nossas questões. Encontra no Senhor discrepâncias no sentido de mas o Senhor é assim, mas não, você não encontra isso. Nós estamos vivendo um momento aqui no nosso Brasil quanto a questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. É a máxima de um país. E nós estamos cheios de questões quanto ao Supremo. Então, o Senhor é o Supremo, só que Ele é absurdamente, absolutamente apropriado para lidar com as minhas indignações. Por isso que eu tenho que entregar para Ele. É Ele que vai dar o julgamento justo às minhas indignações. É Ele que vai julgar as minhas indignações, os meus aborrecimentos, as minhas revoltas. Quando eu estiver enfurecido, eu não devo fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu devo entregar para o Senhor. É Ele quem vai julgar. Porque Ele vai ser justo. Porque eu posso estar aborrecido injustamente. Eu posso estar enfurecido injustamente contra alguém. Eu posso estar revoltado sem nenhuma causa. Eu posso, sem nenhum direito de estar revoltado. Por isso que a justiça tem que vir do Senhor, por isso que o caminho tem que ser entregue ao Senhor. Além de ser a pessoa apropriada, é a pessoa oficialmente autorizada. Autorizada. Outra coisa que é importante é a gente definir a questão de justo. Quem é o justo? Quem é o justo? O justo é aquela pessoa que faz o bem. Para ser bem simples. Quem é o justo? Faz o bem. No Novo Testamento, o justo era quem fazia o bem, norteado pelos preceitos bíblicos. No Novo Testamento, o justo é o justificado pela fé, que são coisas diferentes. No Novo Testamento, o justo é alguém que é justificado, porque ele não tem condições de ser justo por si só. Na verdade, ninguém. No Velho Testamento, enquanto Jesus não vinha, o justo era aquele que fazia as coisas legais, boas, honestas, né? Bacanas, só fazia o bem, o justo, que era norteado pela lei. Mas nós sabemos que a lei não justifica o homem. E o homem por si só não se justifica, mesmo ele sendo o cara mais sangue bom da face da terra. Então por isso que Jesus veio. Mesmo o homem sendo uma pessoa boa, que só fazia coisas boas, só fazia as coisas legais, aquela coisa toda bacana, isso era muito bom, ele era ainda alguém que merecia ser condenado dentro da visão espiritual pela questão do pecado original. Então foi por isso que Jesus veio, para justificá-lo. Por isso que o texto bíblico diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Entende? Então o justo no Novo Testamento é aquele que é justificado, que continua sendo o mesmo princípio, só que agora ele faz o bem de uma forma muito mais voluntária. Porque ele não só faz o bem, ele passa a encarnar o bem. Ele passa a vivenciar o bem, porque do Espírito Santo de Deus nele. Porque da presença do Espírito Santo de Deus nele.
Por isso que ele passa a encarnar o bem, a vivenciar o bem. Ele não só faz o bem, entende? Então, o justo é esse. É essa pessoa que gosta de fazer o bem, que faz o bem. Esse é o justo. O justo hoje é o justificado por Jesus. É aquele que aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador e, por consequência, vive fazendo o bem. Vive deleitando-se em fazer o bem, conforme o verso 4 fala. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, é o cara que fica fazendo o bem. Não se cansa de fazer o bem. Tem uma coisa interessante, o justo, hoje, que é o salvo, né, que já foi salvo, antigamente o justo era aquele que cumpria a lei, fazia as coisas bacaninha. Hoje o justo é aquele que, não mais pela lei, mas pela salvação em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Então agora ele é justo por dentro, né, por dentro. Bom, então, o justo, por ser esse justificado pela fé, ele não se cansa de fazer o bem. Aí tem uma coisa interessante no justo de hoje. Ele é uma usina de fazer o bem infinita. Não tem essas usinas que geram energia infinitamente? Pela água, então... Aí você fica, poxa, que bacana, o cara, né, energia infinita. Então, o justo não se cansa de fazer o bem. Por quê? Porque Cristo está nele, o Espírito está nele. Então, o Espírito o tornou numa usina de fazer o bem incansável. Ele leva a pancada, ele continua fazendo o bem. Ele leva a pancada, ele continua fazendo o bem. Ele é rejeitado, ele continua fazendo o bem. Ele é cuspido, ele continua fazendo o bem. Ele é ultrajado, ele continua fazendo o bem. Ele debocham dele, ele continua fazendo o bem. Ele continua fazendo o bem, continua fazendo o bem eternamente. Essa é a diferença do justo hoje. Ele não se cansa de fazer o bem, não se cansa de fazer o bem. Por isso que Jesus... Pedro perguntou, Jesus, quantos a gente vai ter que perdoar? Aí Jesus falou que ele falou assim, 70 vezes 7, né? Uma expressão infinita. Por isso, porque não se vai se cansar de fazer o bem. O justo, ele não se cansa de fazer o bem, não se cansa de fazer. Não é uma coisa assim obrigada, é uma coisa voluntária. Entendeu? Não é uma coisa obrigada, é uma coisa voluntária. Ele não se cansa de fazer o bem, não é porque ele quer se apresentar. Ele não se cansa de fazer o bem, não é porque ele quer aparecer. Ele não se cansa de fazer o bem porque ele gosta de fazer o bem. Ele tem prazer em fazer o bem. Entendeu? Então, esse é o justo de hoje. Ele leva a pancada, ele fez o bem com a mão e o cara tentou ferir ele com a outra mão. Ele continua fazendo o bem. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia nos diz. É assim que a Bíblia nos fala. Para você ter um sucesso. Contraditório, não? O mundo, né? O mundo diz uma outra coisa quanto a ter sucesso. O mundo diz que se você quiser ter sucesso, você tem que pisar nos outros e pisando para cima. A filosofia cristã e o que Jesus nos mostra é que você tem que fazer exatamente o contrário. Totalmente o contrário. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E isso é uma coisa muito bacana e interessante de se perceber. Muito interessante de se perceber. Então, fica aqui o nosso fechamento do capítulo 37 de Salmos, quando nós estudamos essa coisa dentro de uma proposta de caminhos para o sucesso. É muito legal quando você percebe que o texto bíblico vai te dando caminhos e vai te dando direções a serem seguidas, né? A serem seguidas. Uma coisa para a gente dar um fechamento aqui.
o justo, ele tem o efeito de ser justo gera na pessoa providências sobrenaturais. O que você está falando? O cara, quando é justo, no sentido que nós estamos falando aqui, o cara, quando é justo, ele é essa usina de fazer bondade infindável, que por consequência gera a ele créditos na vida. Como assim créditos? Ele vai fazendo bem, né? Ele vai fazendo bem, incansavelmente fazendo bem. E essa coisa vai gerando créditos, vai gerando créditos, vai gerando créditos, vai gerando créditos. Ao ponto de ele ficar assim, com muitos créditos. Uma linguagem aqui bem, né, para a gente poder entender. E as providências das suas necessidades acabam sendo naturais, infindáveis. Olha o que o versículo 25 diz, do capítulo 37 de Salmos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você tem um adágio popular, é popular, tá? Vou citar aqui só para a gente fazer um pensamento assim. O pensamento é o seguinte, sobre essa coisa de você ser justo, né? De você ser justo. É meio desfocado, mas só para a gente pensar, só para a gente dar uma ideia aqui. O ditado diz assim, só para dar uma ideia, né? Só para dar uma ideia. Não é isso que faz você ser o que você tem que ser, mas só para dar uma ideia. A ideia é a seguinte, quem dá esmola empresta a Deus. Então, a ideia é o seguinte, quem é bom, né? Quem é um cara de bom coração, essa é a ideia. Empresta a Deus. Entendeu essa coisa do crédito? É disso que eu estou querendo falar. Não é que você dando esmola você vai fazer isso. Você tem que ser. Você tem que ser. Não é o ato da esmola que vai fazer isso. Você não pode se justificar individualmente ou pessoalmente. Quem te justifica é a pessoa de Jesus, nosso Senhor. E aí você passa a ser um voluntário na arte do bem, né? Claro, todo mundo entendeu isso, né? Todo mundo entendeu. Então, só usei o negócio da esmola aqui para poder lançar luz a essa coisa do quanto que o povão sabe que ser bom é uma coisa boa e que acumula crédito à sua existência. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Bacana, né? Então é isso. Graças a Deus porque Ele nos dá essa direção, ouvindo a palavra dEle, né?